No princípio. Antes de existirem os céus, a terra ou as estrelas, havia apenas silêncio e escuridão. Nada havia sido formado ainda. Não existiam montanhas, rios, árvores, animais ou pessoas. Apenas Deus estava lá. Ele, o Criador de todas as coisas, habitava a eternidade. A Bíblia nos conta no livro de Gênesis que a terra era sem forma e vazia. As águas cobriam tudo e o Espírito de Deus se movia sobre elas. Imagine um grande oceano de trevas, sem vida, sem luz. Apenas a presença poderosa de Deus pairando sobre tudo. E então a história começou. Deus falou com a sua voz cheia de autoridade, disse: haja luz. E de repente, a escuridão foi rompida. Uma claridade nunca antes vista surgiu, iluminando o que antes era vazio. Deus separou a luz das trevas, chamando a luz de dia e a escuridão de noite. Assim se passou a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia da criação. No segundo dia, Deus continuou sua obra. Ele disse: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Então, o Criador separou as águas que estavam abaixo das águas que estavam acima, e no meio delas, formou o céu. O céu azul que enxergamos, com suas nuvens, foi colocado por Deus como um grande teto, estendido sobre a terra. E assim, terminou o segundo dia, com o firmamento estabelecido. No terceiro dia, Deus deu forma à terra. Ele disse: ajuntem-se as águas num só lugar, e apareça a porção seca. As águas obedeceram à ordem do Criador, e os mares se formaram. A terra seca apareceu, revelando planícies, vales e montanhas. E Deus chamou a porção seca de terra, e o ajuntamento das águas chamou de mares. Ele olhou para aquilo e viu que era bom, mas ainda faltava vida. Então Deus ordenou: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie. E assim foi. A terra, que antes era apenas árida, começou a florescer. Brotações verdes surgiram. Tapetes de grama cobriram o solo. Flores coloridas enfeitaram os campos. Árvores majestosas ergueram-se com seus frutos. Imagine a beleza. Cores, aromas, sementes, tudo criado em perfeita ordem. E assim terminou o terceiro dia. No quarto dia, Deus criou as grandes luzes no céu. Ele disse: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite, que sirvam de sinais para tempos determinados, dias e anos. E Deus fez 2 grandes luminares: o sol, para governar o dia, e a lua, para governar a noite. E também criou as estrelas, milhares e milhares delas, espalhadas como pontos brilhantes no firmamento. Essas luzes serviriam não apenas para iluminar, mas também para marcar as estações, os meses, os anos e os ciclos da vida. O céu, antes vazio, agora estava cheio de luz e esplendor. E Deus viu que era bom. No quinto dia, a criação ganhou movimento. Deus disse: produzam as águas enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, no firmamento dos céus. E assim, os mares se encheram de vida. Grandes baleias nadaram nas profundezas. Cardumes de peixes coloridos encheram os oceanos. Seres pequenos e grandes surgiram, cada um diferente, cada um único. E nos céus, aves começaram a voar. Águias majestosas, pombas suaves, pássaros, que enfeitavam os céus com seus cantos e cores. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. E assim foi o quinto dia. No sexto dia, Deus voltou-se para a terra e disse: produza a terra seres viventes, segundo a sua espécie, gado, répteis e feras da terra. E assim aconteceu. A terra começou a se encher de vida. Leões, tigres, lobos, girafas, bois, ovelhas, cavalos, insetos pequenos e animais gigantescos, todos surgiram pela palavra do Criador. Cada um com sua forma, cada um com sua função. E Deus viu que era bom. Mas ainda
faltava algo. O Criador havia preparado o universo inteiro, mas ainda não havia o ser que cuidaria de tudo aquilo. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Que ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais da terra e sobre toda a criação. E do pó da terra, Deus formou o homem, moldou seu corpo e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Assim, Adão passou a viver. Depois, Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Então, fez cair sobre Adão um profundo sono. Tomou uma de suas costelas e dela formou a mulher. Assim surgiu Eva, companheira de Adão. Deus os colocou no jardim do Éden, um lugar perfeito, cheio de árvores frutíferas, rios cristalinos e vida em abundância. Ali, Adão e Eva viveriam em harmonia com toda a criação. E Deus os abençoou, dizendo: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Esse foi o sexto dia. No sétimo dia, toda a obra estava concluída. Deus olhou para a criação, os céus, a terra, os mares, os astros, as aves, os peixes, os animais e o ser humano. Tudo estava perfeito. Então Deus descansou. Não porque estivesse cansado, mas para nos ensinar a importância do repouso e da comunhão. Ele abençoou o sétimo dia e o santificou como um dia especial. Assim foi a criação do mundo. 6 dias de poder e beleza, nos quais Deus trouxe à existência tudo o que conhecemos. E no sétimo, ele descansou. A criação nos mostra o cuidado de Deus em cada detalhe. Desde as estrelas no céu até as flores no campo. Desde os animais mais fortes até os pequenos insetos. Desde o imenso oceano até o ser humano, feito à sua imagem e semelhança. Tudo foi criado com amor, com ordem e com propósito. E cada vez que olhamos para o mundo ao nosso redor, lembramos que nada disso é por acaso. Tudo veio das mãos do Criador.